Graças a paz, irmãos. Bom, mais uma live nossa, mais um momento que nós teremos com Deus. Peço a vocês aí que estão assistindo esse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like lá, dar um joinha. Se inscreve lá, a notificação lá, para toda vez que a gente lançar um novo vídeo, você possa ter acesso, possa ficar por dentro daquilo que a gente vai estar postando, daquilo que a gente vai estar trabalhando no decorrer dessa quarentena, desse período que nós estamos aí impedidos de estarmos juntos em comunhão com os irmãos na igreja. O nosso texto de hoje é um texto muito sugestivo ao nosso período que nós estamos hoje vivendo de Páscoa. Nós estamos aí adentrando já o domingo, o primeiro dia da semana. Então hoje nós temos aí as boas novas, a notícia da ressurreição do nosso Senhor. E o nosso texto de hoje fica em João, no capítulo 20, do verso 11 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que lhe dissera estas coisas. Palavra do Senhor. Vamos orar agora nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais um momento que nós temos aí de reflexão e pedindo que o Senhor possa nos sustentar e falar aos nossos corações. Deus Santo, nós nos colocamos agora diante de Ti, Deus, diante da Tua Palavra. Pai querido, crendo que a Palavra do Senhor, o que o Senhor há de revelar a nós, Pai, rogando as Suas bênçãos sobre a vida daqueles que estão agora ouvindo, ó Deus, esse vídeo. Deus querido, ouvindo essa palavra, vendo esse vídeo, Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoá-los, Deus, com grandes bênçãos. Que o Senhor possa, Deus, trazer paz, consolo, conforto aos corações. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, Deus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer aí uma aplicação e uma aproximação desse texto, que é um texto muito abençoador. Maria, ela comunica, primeiramente voltando ao início do capítulo 20, acontece que eles vão lá para poder ungir o corpo do Senhor Jesus no domingo pela manhã, que era costume de preparação do corpo, né, quando alguém morria. Isso foi impedido de ser feito, porque já chegava sábado, e sábado era um dia sagrado, não podia haver trabalho. Então as mulheres, quando acordam de manhã, elas vão ao túmulo de Jesus para fazer esse trabalho. Chegando lá, elas não encontram o corpo de Jesus, encontram a pedra removida, voltam até os apóstolos, especificamente João e Pedro, e eles correm até o sepulcro e constatam que o sepulcro está vazio e que não tem mais ninguém lá. As mulheres achavam que o corpo de Jesus havia sido roubado, mas os apóstolos vão lá, constatam que o que parece que alguém tirou o corpo dali. Então as mulheres retornam ao túmulo e, especificamente, João vai apresentar Maria nesse caminho de volta ao túmulo. E quando ela chega diante do túmulo, no verso 11 do capítulo 20, então, ela permanece junto à entrada do túmulo e começa a chorar. Ela chora porque ela não consegue se recordar das mensagens que o Senhor já havia dizendo sobre a sua
morte e ressurreição. Maria então está com os olhos focados no sumiço do corpo de Jesus. O que ela vai buscar naquele túmulo não é um Senhor Jesus ressurreto, não é um Cristo ressurreto. O que ela vai buscar naquele túmulo é o corpo de Jesus, é um Jesus que estava morto. E chegando lá, ela não encontra esse corpo e ela chora porque ela imagina que alguém subtraiu aquele corpo, alguém removeu aquele corpo dali por algum motivo. Então ela olha para dentro do túmulo e aí no verso 12 ela vê dois anjos sentados, um acima da cabeceira e outro aos pés da onde o Senhor Jesus estava. Então ela vai perguntar. Então esses anjos vão perguntar à mulher o que ela está fazendo ali e por que ela está chorando. O verso 13 diz então assim: e eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? E ela lhe respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. O que os anjos perguntam é mais ou menos assim: mulher, por que você está chorando? A mensagem que você ouviu do seu Senhor não é suficiente? Ele não te falou da morte e da ressurreição? É como se os anjos estivessem fazendo com que elas lembrassem daquilo que o Senhor Jesus havia predito. Não era para ela ir em busca de um corpo morto, mas sim em busca de um Jesus ressuscitado, porque era isso que o Senhor Jesus havia dito para esses discípulos, para os seus discípulos, para essas mulheres que também seguiam ao Senhor Jesus. Só que Maria Madalena ela estava com os olhos focados na morte, o desespero ali, o problema que estava diante dela não permitia que ela conseguisse enxergar ou que ela conseguisse se lembrar daquilo que o Senhor Jesus havia falado para ela. Então no verso 14, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. E perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela responde, ela supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Então ela olha para trás, ela enxerga Jesus e aqui existem alguns pensamentos sobre o porquê que ela não conseguiu enxergar Jesus. Alguns acreditam que o Senhor Jesus estava ali com um corpo já modificado, um corpo ressurreto, um corpo incorruptível, um corpo tomado por uma glória diferente do corpo humano, e por isso ela não consegue reconhecer que era Jesus. Porém, existe também algumas possibilidades de que o próprio corpo do Senhor Jesus, por mais que tivesse modificado, tivesse sofrido alguma alteração, ela consegue confundi-lo com um jardineiro. Isso mostra que o seu corpo não estava de um todo diferente. E então nós conseguimos perceber que ela não consegue enxergar quem é Jesus, porque igual eu disse anteriormente, ela não foi atrás de um Jesus ressurreto, ela foi atrás de um Jesus morto. Então ela não consegue enxergar ali que era o Senhor Jesus que estava diante dela. Então ela faz uma pergunta, supondo que ele fosse o jardineiro, aonde que colocaram o corpo de Jesus? Ele pergunta para ela o seguinte, mulher, por que você está chorando? Mais uma vez é dito a ela, olha, não tem motivo para chorar. Por que você está chorando? Você está em busca de alguém que morreu? Só que você precisa de lembrar que esse alguém que morreu disse que ressuscitaria. Então se o corpo dele não está aqui, logicamente ele ressuscitou. E ela não consegue perceber isso, porque o foco dela está na morte do Senhor Jesus, porque a mente dela foi tomada pelo caos da perda, pelo caos da impossibilidade de haver uma solução diante de toda aquela dificuldade que estava vivendo. E aí no verso 16, então, Jesus diz, Maria, e ela voltando-se lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Na palavra original aqui, quando nós vamos para o texto original, quando o Senhor Jesus chama Maria, na verdade ele está chamando Miriam, que é a pronúncia exata do nome dela, na língua em que foi escrito, e esse nome, essa forma de chamar, só era utilizado pelos seus familiares ou pelas pessoas íntimas. Isso então nos traz o entendimento que o Senhor Jesus, quando se referia a Maria, sempre chamava ela por esse nome, um nome que demonstrava intimidade. Então, quando o Senhor Jesus chama ela, ao ouvir a voz do seu mestre, ela responde, Rabone, quer dizer mestre. Então ela consegue ouvir a voz. Isso nos faz uma lembrança direta
que o próprio Senhor Jesus diz que ele é o pastor das ovelhas e quando ele chama as suas ovelhas o ouvem. Então aqui o Senhor Jesus, quando chama Maria pelo nome, quando ele convoca ela, quando ele chama o nome dela, ela consegue reconhecer a voz do seu mestre, ela consegue reconhecer a voz do seu pastor. Então olha que interessante, o texto começa a mudar. Aquilo que parecia estar perdido para ela, começa a surgir uma luz no fim do túnel, né? Começa a aparecer diante dela uma possibilidade de melhora, porque aquele que ela buscava morto agora está vivo diante dela. E ela então, o que nos dá a entender no texto, ela se lança aos pés desse Senhor, ela abraça o Senhor Jesus como se uma expressão de felicidade máxima. Então ela reconhece que o Senhor Jesus está de pé diante dela. E o verso 17 diz, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então o Senhor Jesus fala, olha, não tem como você me deter, não tem como você me segurar aqui, porque eu ainda não subi ao Pai. Eu ainda não fui ao Pai. Mas olha, faz o seguinte, vai aos meus irmãos. Então o Senhor Jesus aqui usa uma nomenclatura diferente para com seus discípulos, porque a morte e a ressurreição dele nos fez ele o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos enxertados nessa videira que é o Senhor. Então ele diz o seguinte, olha, vai lá e avisa os meus irmãos, aqueles que estavam comigo, agora são meus irmãos porque eles estão ligados a mim. E a minha morte e a minha ressurreição fez com que agora eles voltassem a mim, estivessem ligados a mim. Então vocês vai lá, avisa ele que eu vou subir para o meu Pai e também é o Pai deles. Vai lá e avisa para eles que eu vou para o meu Deus que também é o seu Deus. Então ele diz para ela assim, vai lá e avisa essa boa notícia, que eu não estou morto, que eu vivo. E aí no verso 18 então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava o que lhe dissera estas coisas. Então Maria vai levar as boas novas, a boa notícia de que o Senhor Jesus não está morto, que o pecado não foi capaz de detê-lo, a morte não conseguiu segurá-lo, e o Senhor Jesus, ele vive, ele reina eternamente. Essa é a mensagem desse domingo, que o Senhor Jesus, ele vive, ele reina. Então Maria sai para levar essas boas novas, essa boa notícia de que o Mestre agora não mais está morto, que tudo aquilo que eles estavam achando está perdido, não está mais. O Senhor Jesus, ele cumpriu a palavra que ele havia dito, que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eu gostaria de fazer 3 aplicações com vocês nessa breve reflexão. E a primeira é, quando o nosso foco está no problema, isso nos impede de ver aquilo que está diante de nós. Maria, ela vai para aquele túmulo e ela olha dentro do túmulo. Os anjos perguntam para ela por que ela está chorando. Ela não consegue entender que ela precisa de trazer à memória aquilo que o Senhor Jesus havia falado. E, novamente, ela olha para trás e Jesus está diante dela, mas ela não consegue enxergar quem é o Mestre, porque os olhos dela estão fitados no problema. Ela buscava um Jesus morto. Queridos, nós vivemos um momento de grande problema e grande adversidade. Para nós, a situação que o nosso mundo hoje vive, muitas das vezes parece não haver saída, parece não haver solução. Nós não conseguimos enxergar a solução que está diante de nós, que é o próprio Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Se nós vivermos, nós vamos viver para a glória do Senhor. E se nós morrermos, nós veremos a glória do Senhor. Nós precisamos de entender que o nosso Senhor Jesus, ele vive, ele reina, ele está vivo. O nosso Senhor Jesus não está morto. Nós não podemos olhar para o que está diante de nós como se não houvesse solução. Queridos, nós não podemos ficar esperando por solução de médicos ou de homens ou de qualquer uma outra coisa. A nossa solução vem do Senhor. Tudo aquilo que era mais perigoso, que poderia acabar com toda a nossa vida, por toda a eternidade, era o pecado.
E nós temos aí a obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu, o Senhor Jesus ressuscitou e hoje Ele vive. Então nós não podemos ficar com os olhos fitados no problema, porque isso nos impede de ver o que está diante de nós. E o que está diante de nós hoje é a boa notícia de que o Senhor Jesus, Ele vive, Ele reina pelos séculos dos séculos. A segunda coisa é que o Senhor, Ele chama cada um de nós pelo nome. Perceba que Ele chama Maria de forma específica e ela consegue ouvir a voz do seu pastor. Queridos, o Senhor Jesus nos chama nesse momento a um momento de comunhão com Ele. O Senhor Jesus está nos chamando a cada dia a estar junto com Ele. Por mais que o mar pareça revolto, por mais que as coisas pareçam que não vão bem, o Senhor Jesus sempre está a nos chamar diante dele para nos trazer paz. E o terceiro ensino que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é que nós precisamos de contar aos outros a boa nova. Queridos, a boa notícia é que o Senhor Jesus, Ele está vivo. E a morte não foi capaz de detê-lo. Nós precisamos de entender que o Senhor Jesus, Ele está no controle de todas as coisas. E o Senhor Jesus sempre esteve no controle de todas as coisas. E que o Senhor Jesus, Ele é a nossa vida. Ele é aquilo que nós precisamos. Diante de tanta notícia ruim que está acontecendo aí, diante de tanta coisa ruim que as pessoas têm proclamado, proclame nesse domingo que o Senhor Jesus, Ele vive, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Essa é a boa notícia que nós temos para dar nesse domingo de Páscoa. O Senhor Jesus, Ele vive e a vida dele traz a nós paz, esperança e tranquilidade para um futuro melhor. Que a palavra do Senhor Jesus penetre no seu coração e que esse domingo, mesmo em casa, com a sua família, seja um domingo de paz, seja um domingo de felicidade, onde você consiga celebrar a vida do Senhor Jesus, porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que Deus possa lhe abençoar. Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhe guarde, que o Senhor Jesus nos guarde. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante, Deus, desse povo, Deus, que se reúne ao redor do mundo, ó Deus, para te adorar, para te buscar. Deus querido, eu peço a Ti sobre a vida de cada um, que o Senhor possa trazer paz nesse domingo, que o Senhor possa guardar-nos, ó Deus, que a nossa família, Senhor amado, venha se lembrar da Sua ressurreição e da Sua ressurreição a esperança de novidade de vida. Deus, essa é a possibilidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de nos achegarmos a Ti. Se porventura, ó Deus, alguém está, Deus Santo, diante de Ti nesse momento, Deus, vendo esse vídeo, Deus, e queira entregar a Ti a sua vida, ó Pai, o Senhor o receba em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, continue conosco a nos guiar. Essa oração que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande abraço. Se você tiver algum pedido de oração, quiser fazer algum comentário, faça um comentário embaixo do vídeo. E se você tiver algum pedido específico de oração, sempre nos comentários, abaixo da descrição, está lá contendo o meu número de telefone e o meu e-mail. Se você precisar de entrar em contato, pode entrar em contato. Um grande abraço.